Senta que lá vem história. Faz tempo que eu não faço um vídeo desse aqui no canal, mas hoje você vai escutar uma história sobre alças, puxadores da marca Gradiente. Uma história que me contaram, né, ao longo da minha vida aí, mexendo com esse tipo de equipamento. Tem interesse, assista o vídeo aí, é uma história bem interessante sobre esses acessórios da marca Gradiente. Acessórios que hoje são fáceis. Réplica tem de quilo aí, inclusive é um vídeo que eu acabei de fazer, réplica vezes original. Se eu já fiz, vai estar na descrição. Se eu não fiz, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ver sempre um vídeo novo que eu lançar aí sobre essa geração, tá? Então é isso aí, senta que lá vem história, alças, puxadores e a dificuldade que a gente tem hoje de encontrar peças originais. Bom, então vamos lá. Eu já sei que eu já dei esse recado, mas vou dar novamente, tá? Tem interesse nessa geração de equipamentos de som? Aqui no caso eu tenho os catálogos da Gradiente, como eu disse, acabei de fazer um vídeo aqui sobre alças, mas tem interesse nessa geração? Curiosidades, opinião sincera, conhecendo, vendendo, mostrando internamente, tudo sobre essa geração, histórias, como eu vou contar aqui hoje. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho e não esquece de dar o like aí para contribuir com o canal, ok? Então é isso aí. Então vamos lá, para quem não sabe, né, os puxadores, as alças que a gente adquiria ou que vinham, né, com os equipamentos juntos aí aos equipamentos, aqui a gente tem como acessório da Gradiente, mas tudo isso daqui servia para quê? Menos esse. Esse não, esse nunca veio com alça, tá? Eu falei isso nesse vídeo aí que eu acabei de postar. Bom, então servia para quê? Isso aqui servia para você colocar os componentes da Gradiente aqui no rack R1, tá? Então, quando a gente lançava lá, quando a Gradiente não, né? Quando a Gradiente lançou a linha System One, o início era isso aqui. Então você tinha o Power, o Pré, o CD1, tá? Que eu tenho aqui a alça original do CD1, que eu já mostrei no vídeo aí. Então você tinha isso aqui. Então você pegava os outros equipamentos, exemplo aqui, ó, eu não tenho sintonizador, certo? Não tenho sintonizador. Nessa época, no começo da Gradiente, a Gradiente não tinha um sintonizador para colocar ali, para você ter ali. Ela tinha aqui o Model 12, que provavelmente depois virou um T1 com Dolby. Mas você poderia colocar o Model 12 aqui, sem problema nenhum, no rack, ou até mesmo montar um rack para. Então coloca um 360, ou um 1450, ou um receiver. Você poderia utilizar qualquer equipamento, como ela diz aqui nesse outro folder, ó. Qualquer equipamento, né, você pode utilizar no rack, é justamente o rack, o R1. Aí, deixa eu só organizar aqui meu folder para não estragar. Tá? Então qualquer equipamento você poderia ligar ao rack, poderia encaixar em qualquer equipamento e ligar ao rack. A gente sabe que não é bem assim, né? Assista o vídeo que eu já falei sobre isso daqui, mas hoje a gente tem as réplicas, né, que são fáceis de encontrar, você encontra no mercado, mas muita gente procura as originais, aqui a gente tem a original. Como eu disse, quer saber as diferenças, os detalhes, veja o outro vídeo que eu já postei aí. Se eu não postei, inscreva-se no canal, tá? Então, hoje em dia é fácil você encontrar equipamentos assim, né, com a aba, mas não assim como a gente tem aqui, a aba original, a alça, né, e o puxador original, porque hoje, como disse, a gente tem réplica. Mas na nossa longa vida aí de equipamentos de áudio, a gente tem algumas histórias para contar. Então você tem aqui uma alça que eu até esqueci de mostrar nesse vídeo, que é do 360, tá? Ó, vem aqui, tudo embaladinho. Essa aqui é aquela de antimônio, né? Que ela é fundida numa peça só. Vem com os parafusos. É assim, opa, é assim, com os parafusinhos ali. É assim que vinha originalmente. Então na caixinha, tudo certinho, bonitinho. Você poderia comprar aí como acessório. Aqui, ó, acessório, tá? Mas e qual é a história, né? Para não se prolongar muito, qual é a história? Uma vez, um amigo, né, um cliente, um amigo, né, que colecionava também esses equipamentos, contou uma história para mim e eu vou replicar ela aqui. Não vou falar o nome dele, nem nada, porque, motivos óbvios. Mas qual é a história que ele me contou? E a história é interessante porque ainda, tudo que eu contar aqui nessa história, ainda você pode replicar essa história, certo? Ainda dá para fazer isso. Muito difícil, mas ainda dá para replicar hoje em dia. E essa história pode ser até um chamado, né, para você que gosta disso daqui, prestar atenção nas coisas aí. É uma dica praticamente de como adquirir um equipamento ou uma peça, uma coisa rara, né? Eu acredito que as pessoas já fizeram isso, já fazem, então vai ser muito difícil, né? Talvez uma cidade do interior e tudo mais. Então qual é a história, né? Para você entender o que eu estou dizendo. Bom, um dia, esse meu amigo, ele estava em viagem
num estado aqui próximo ao meu e tudo mais. E aí, passando por uma cidadezinha do interior ou de algum lugar, avistou uma eletrônica. Uma eletrônica, ele resolveu entrar nessa eletrônica para dar uma olhada no que tinha, se tinha alguma coisa, se não tinha. Aí ele entra na eletrônica, normal, né? Hoje em dia, né, parênteses, hoje em dia a gente deve fazer isso, né? Porque vai se entra numa eletrônica de interior, o cara tem transistores de época, ele tem coisas de época, né? Então, hoje em dia dá para tentar fazer esse real garimpo. E aí ele entrando numa loja dessas, ele entrou lá e olhou as coisas lá, não tinha nada que interessava, mas ele olhou uma caixinha assim, né, marronzinha, escrito Gradiente. Aí ele perguntou lá pro cidadão, o que tem nessa caixinha escrito Gradiente? Daí ele tirou lá, não, são os puxadores. E eram esses puxadores aqui, ó. Puxadores da UAL2, né? Esse puxador aqui. E aí ele mostrou assim, pô, tá aqui, ó, uma caixinha, olhou lá, tinha duas, ele, você tem duas? Tenho duas, tá aqui, pá. Ele pegou, olhou, falou, quanto você quer? Com certeza, né? A pessoa deve ter vendido... essa pessoa que comprou, ele vendeu na época por R$250 o par. Mas hoje em dia vale muito mais e na época ele deve ter pago bem menos do que isso. Bom, aí a pessoa chegou lá e falou assim, não, tem esses dois aqui, te faço X. Aí ele falou assim, não, então beleza, vou comprar, me dá aqui as caixinhas, pegou, já tinha pago, já estava saindo, já tinha entrado dentro do carro e aí ele deu aquele start, né? Que é o start que eu sempre falo aqui no meu canal. Vai comprar algum equipamento, vai comprar alguma outra coisa, até tem um outro centro de história, aqui na minha história que posso contar. Basicamente é assim, vai ser um outro vídeo, mas basicamente é assim, eu comprei um equipamento, estava indo embora e quando eu fiz isso que eu vou falar agora, eu acabei comprando uma peça que valia mais que o equipamento, entendeu? Então vamos lá, então ele chegou lá, uma coisa que eu sempre falo para fazer, sempre pergunta, tá comprando algum equipamento, você percebe que é de primeiro dono, que tá sempre lá, sempre esteve na casa, sempre esteve na sala da pessoa e tudo mais, pergunta, você não tem mais nada do som, fita, disco, peça, qualquer coisa, caixa, embalagem, qualquer coisa, né? É sempre bom você extrair tudo porque quando você compra o equipamento e acaba deixando essas coisas aí, vai pro lixo. Vai pro lixo. A pessoa vai, já vendi, vou jogar fora. E você pode agregar ao seu equipamento que você adquiriu peças interessantes, tá? Então é uma dica aí. Bom, então ele tava lá, tava indo embora. Já tava saindo, entrando dentro do carro, ele deu aquele start nele, né? Porra, mas por que eu não perguntei pra ele se ele não tem mais? Né? Aí ele desceu do carro, voltou, falou assim, ô amigo, você me vendeu essas duas alças da Gradiente, por acaso você não tem mais aí? Alguma coisa assim? Ou a pessoa olhou e falou assim, não, tenho mais. Você tem mais? Quantas mais? Espera aí que eu vou buscar. Diz que ele entrou, né? Isso, eu sou o terceiro que estou escutando a história dessa pessoa que era um conhecido meu. E aí ele entrou lá e trouxe uma caixa cheia. Tinha, parece que 20 ou 30 pares de alças. Daí ele falou assim, não, tem uma caixa aqui cheia, ó, 20, 30 pares de alças. Ele olhou, brilhou os olhos, é óbvio, qualquer pessoa que visse isso na frente iria brilhar o olho, né, pra quem gosta, né, não pra esses comerciantes aí que só querem ganhar dinheiro, mas pra quem gosta, com certeza iria brilhar o olho. Porra, uma caixa com 20 pares de alças, né, novas na caixa, na embalagem. Aí ele falou assim, não, você vai vender? O que você vai fazer com isso? Não, põe à venda. Se você comprar todas aqui, eu te faço um preço bom. Ele me disse quanto que ele comprou na época, mas eu não vou falar o preço aqui, né, pra não... Fica na curiosidade de vocês aí. Mas foi, tipo, a caixa por um par, mais ou menos. Então, te vendo por tanto. Ele me dá a caixa. Então, pagou e trouxe a caixa inteira, né, com quase 20 pares de alças, né. Então, para você ver como, às vezes, você acaba deixando alguma coisa, né, para trás por não fazer esse tipo de pergunta. Vá lá, converse com a pessoa. Eu tô dando dica para comprador aqui, né? Eu sou muito burro, mas tudo bem. Vai lá, converse com a pessoa, tente extrair o máximo que você conseguir do equipamento que você compra. E essa história é com certeza um exemplo clássico disso. Ele estava saindo e vindo embora já, com 2 pares de alça, dando risada. Quando ele voltou e resolveu perguntar, e o cara voltou com mais 20 pares de alça, e vendendo por um preço de banana praticamente, ele veio não só com o olho brilhando, mas com muito mais coisas, né? Até o olho do gerente do banco dele, com certeza, brilhou o olho nessa hora que ele veio com os 20 pares de alça. Então é isso aí.
Então é isso, esse foi o Senta Que Lá Vem História. Diga aí o que você acha dessa história, se você acredita, se você não acredita, se ainda pode ser replicada hoje. Você tá aí no interior, tá passando por uma cidadezinha no interior, viu uma eletrônica, tem muita gente, eu já fiz isso, de pegar aquele folder de assistência técnica. Bom, eu não vou falar isso. Deixa, tô dando dica demais aí. Então, se você tá passando por algum lugar aí, e entra em algum lugar e pergunta. Se não tem mais nada, não tem alguma coisa, não tem alguma coisa dessa geração, não tem alguma coisa. Eu fazia muito isso nesses armarinhos antigos, né? Esses armarinhos que estão aí, que você sabe que eles existem há 20, 30 anos. Às vezes você entra lá e pergunta assim, pô, porque antigamente eles vendiam fita cassete em qualquer lugar, mercado e tudo mais. Então às vezes você entra num lugar desse antigo e fala assim, pô, você não tem fita aí, daquelas fitas antigas para vender, não sei o que ficou encalhada aí e não vendeu? É uma dica, você pode fazer isso também, tá? Então esse foi o Senta Que Lá Vem História, deixa aí no comentário se você acredita ou não nisso daí. E é isso aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, que em breve eu vou fazer o Senta Que Lá Vem História de um equipamento que eu comprei. E quando eu perguntei para a pessoa, você tem mais alguma coisa do equipamento? Aquilo que ela me ofereceu que estava numa gaveta, que ia provavelmente ser jogado fora, porque ela já estava me vendendo o equipamento, não ia servir mais para ela, valia mais que o próprio equipamento que eu estava comprando. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho e me chama aqui no comentário. Conta logo essa história. Aí eu conto para vocês aí. É isso aí, Senta Que Lá Vem História.